Olá, tudo bem? Oi, boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo bem, prazer falar com vocês novamente. Vocês estão bem? Prazer, tudo bem? Que bom falar com vocês aqui, viu? Bom, professor. A gente, primeiro quero começar lhe agradecendo mais uma vez a ajuda de sempre, seja por intermédio dos livros, das consultas que a gente tem aqui. Lhe agradecer a parceria, é bom a gente ter gratidão. E, em segundo momento, hoje o Adriano, a gente não vai falar especificamente só do caso que a gente tem do Adriano, não. É um outro cliente nosso que a gente tem aqui em comum, fora do caso pessoal, da esfera pessoal dele primeiro. E depois a gente até vai entrar nesse outro campo também. Mas, doutor, eu queria que o senhor nos ajudasse no seguinte. Eu estou precisando fazer um instrumento de cessão de direito possessório que não é oneroso. Não vai ser cobrado financeiramente nenhum valor. E eu até tenho aqui um esboço que eu fiz, mas eu gostaria que o doutor avaliasse, visse se tem algum ponto a mais, porque eu estou tomando muito cuidado para não ter nenhuma nulidade no futuro. O doutor já compreende onde eu quero chegar, porque vai ter que ser feito os campeão no futuro, e eu quero usar como justo título. Entendi. Não, excelente, excelente. Aí, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor prefere que eu lhe mande por e-mail para o senhor avaliar, ou o senhor prefere que eu compartilhe a tela? Pode compartilhar a tela, pode compartilhar sim. E aí eu já consigo fazer a conferência com vocês aqui, viu? Com muito carinho. Vamos fazer sim. Vamos fazer. Te agradeço. Deixa eu compartilhar. E parabéns, viu? Parabéns, porque é isso mesmo. Quem compra posse ou vende posse, seja a gente mesmo, né, como investidor, ou o nosso cliente como investidor, qual que é o grande segredo? É o título. Cessão de direitos possessórios e afins. Por quê? É um contrato que atualmente ele pode ser feito por escritura pública ou por instrumento particular. Então a gente já foge daquele regramento do artigo 108 do Código Civil, que exige que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos seja feita por escritura pública. Então a gente consegue fugir disso. Olha que legal. Então, usando o título correto e usando a cláusula correta, a cereja do bolo, hein? A cláusula de soma de posse. Eu até coloquei aqui também, mas eu vou pedir para o doutor avaliar como um completo, mas é justamente esse o meu cuidado para a gente no futuro poder usar como um justo título com tranquilidade. Legal. E doutores, tem muito advogado, advogada, às vezes corretor, corretora, leigos investindo em posse, ganhando muito dinheiro. Por quê? No Brasil ainda tem aquilo, né? A posse não vale nada. E vale sim. Na verdade, foi um boato que o cartório criou para forçar todo mundo a registrar. Verdade. Verdade mesmo. E aqui no Rio de Janeiro, doutor, quase, assim, seria, sei lá, uma mosca branca a gente observar alguém fazer uma sessão de direito possessório em cartório, tá? Ah lá, tá vendo? Não faz, não. Não faz, não. Pois é, não faz. Não faz. Acontece. Enfim. Aí, doutor, o senhor está conseguindo ver a tela? Já estou conseguindo ver. Já apareceu aqui para mim. Tá, aí eu vou baixando aqui conforme o senhor for observando. A qualificação eu posso pular. Tem um ponto aqui que, na verdade, a cedente, ela já é uma pessoa muito idosa e ela está fazendo por intermédio do procurador. Aí eu só tomei o cuidado de colocar que nesse ato estava representado pelo procurador e qualificar ele direitinho. Acho que isso aí, detalhe, né? Detalhe. Agora, já vamos acertar só uma questão do título. Parece que é bobagem, mas faz toda a diferença. O título tá assim, cessão de direitos possessórios não onerosa. Vamos colocar assim, ó, instrumento particular, lá no comecinho. Particular. Pode ser tudo em caixa alta, né? Depois você acerta aí. Eu vou acertar depois. Tá bom. E vocês estão bem? Tá tudo jóia com vocês? Tá tudo jóia, com certeza. Que bom. Tá trabalhando bastante, você. Estou acompanhando tuas lives. Contem comigo que vocês precisarem, eu estou sempre aqui. Vocês ganharam mais que um professor, um amigo. E quando vier em São Paulo tomar café comigo, comer um pedaço de bolo, eu fico chateado, hein? Tá certo. Instrumento particular, a hipótese de cessão, é isso? De cessão de direitos possessórios, e aí coloca assim, depois dos possessórios, e afins. E afins. Por que isso? Porque hoje nós chamamos de posse. Tem o enunciado 492, a Quinta Jornada de Direito Civil, mas vai que amanhã recebe um outro nome, ou é chamado de outro direito. Então esse contrato ele tem que estar atualizado se isso acontecer também. Entendo, perfeito. Ótimo. Aí que nós vamos fazer agora aqui. Aí, vamos fazer assim, vamos lá. Pode subir um pouquinho, doutor? Pode descer um pouquinho. Isso, aparecer lá no começo. Por favor, viu?
Pode voltar lá no título. Pode voltar. Obrigado, viu? Ó, pelo presente instrumento particular de cessão de direitos e obrigações. Então vamos consertar aqui, ó. Vamos colocar pelo presente instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa. Eu depois ajeito da caixa alta, tá? Tá bom, fica à vontade, viu? Perfeito. Pronto. Então ficou assim, o título, instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa. Pelo presente instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa e obrigações. Vamos apagar esse obrigações. Vamos apagar. E vamos colocar assim, ó, não onerosa, vírgula, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Que a gente está trazendo o quê? O regramento da possibilidade de uso desse contrato. Perfeito. Pronto. De um lado, o cedente. Para o seu procurador. Do outro lado, o cessionário. Ótimo. Agora que nós podemos fazer aqui, ó, a primeira cláusula, pode colocar, eu sugiro colocar o título, objeto, em caixa alta, no meio, porque esse tipo de contrato ele fica mais didático. O que vocês acham? Acho uma boa. A gente então colocaria aqui assim, objeto. Centralizado objeto. Né? Objeto. Assim? Isso, objeto, ó. Ó como fica uma leitura mais leve, tá vendo? Sim. Ó, o presente contrato tem por escopo a cessão a título gratuito o imóvel situado na rua tal. Ok. Confrontando à esquerda. Tem número de matrícula ou não? Não, não tem. Não tem. Então não tem problema não. Se a gente tem a certeza que não tem número de matrícula? Foi feita aquela pesquisa no cartório, veio nota devolutiva? Eu não tenho aqui, mas eu tenho o número de matrícula assim do imóvel. Entendi. Do RGB. Porque tem tem aqui agora, né? Tem muitos imóveis que não tem matrícula em lugar nenhum, é verdade, o Brasil é muito falho, então daria para a gente colocar, né, que existe um vício registral, não tem matrícula. Quando tem matrícula, mesmo que não seja em nome de quem está nos vendendo, porque quem está nos vendendo ou nos doando, né, a gente fala doando, mas é cessão de direitos possessórios não onerosa, a gente poderia colocar a matrícula também, mas até aí isso poderia ser complementar, não existe uma obrigatoriedade nesse sentido. Então, ótimo. Ô, doutor, eu vou aproveitar para tirar uma outra dúvida. É conexa ao que a gente já comentou agora, mas não é necessariamente do instrumento. Como é que o doutor enxerga a utilização do uso capião para quando não se acha a matrícula do imóvel em local nenhum, esse registro, enfim, não seria encontrado, não existiria principalmente? Na verdade, nós aprendemos na graduação só 5 espécies de uso capião, é uma judiação, porque tem mais de 36, né? E uma dessas espécies, que é muito interessante para que a gente possa utilizar, é o uso capião de vício registral. O que é esse uso capião de vício registral? É aquele uso capião que você faz para poder dar registro ao imóvel que não tenha. Então, nós podemos usar o nome uso capião de vício registral para dar o nome, né, dar o número de matrícula àquele imóvel que não tem registro. Nós podemos juntar as notas devolutivas dos cartórios, negando, falando que não tem registro. E podemos também, o outro uso capião interessante, que pode ajudar vocês amanhã, é o uso capião de coisa própria. Às vezes a gente, o nosso cliente, compra o imóvel e consegue regularizar 10%, 20%, mas não tudo. A gente não tem outro meio para regularizar, o inventário não dá certo, então a gente pode fazer o quê? O uso capião de coisa própria, para que a gente, o nosso cliente, atinja a totalidade, entendeu? Entendo. Não, tá ótimo, agradeço. É porque era conexo, só para aproveitar a oportunidade claro, de tirar. Conta comigo, estou aqui para ajudar. Ó, e esse, vamos pro próximo. Esse é o segundo, né? Isso. Apesar que eu acho... isso mesmo. É a segunda.
Eu acho que essa cláusula, a segunda, poderia ser um parágrafo primeiro. O que vocês acham? Tá muito parecido, né? Vamos fazer isso? Parágrafo primeiro? Aham. Parágrafo primeiro. Depois eu acerto direitinho ali. Tá bom, fica tranquilo. Aí ficaria assim, ó. Parágrafo primeiro. Desejar sede... vamos fazer assim. Desejar sede a título gratuito. O que vocês acham? Eu mudaria o texto aqui. Eu faria assim. Fica pactuado, fica pactuada, né? Fica pactuada a transmissão dos direitos possessórios e afins sem qualquer onerosidade para que possa ser atingido o fim da regularização registral e administrativa para todos os fins de direito. Ponto final. E aí o texto a gente retira ali, certo? Pode, eu retiraria. Feito. Ó, pronto, ó, ficou mais leve, tá vendo? Uhum. Agora, essa cláusula segunda, vamos ver. Que a partir desta data, todas as obrigações, direitos, encargos e incidentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do cessionário. Aí, o que eu colocaria? Uma sugestão. Eu colocaria um título. Da responsabilidade. Vou botar aqui agora. Ou das responsabilidades, né? Perfeito. A terceira. A cedente afirma possuir o imóvel de forma mansa, pacífica e sem oposição, com ânimos domini há mais de 20 anos, servindo desde já esse instrumento como soma de tempo de posse. Ótimo. Aí o que eu faria aqui? Eu colocaria um título da soma da posse. Ou da possibilidade da soma na posse no Brasil. Acho que fica mais forte ainda, né? Da possibilidade da soma da posse no Brasil. Olha que ficou legal, hein? Aí ficaria assim, ó, a cedente afirma possuir o imóvel. Então eu faria assim, a cedente afirma e declara para todos os efeitos de direito sob sua responsabilidade que possui o imóvel de forma mansa, pacífica, sem oposição, com ânimos domini, por mais de 20 anos. Aí depois dos 20 anos eu colocaria assim, cumprindo a função social da propriedade, de forma direta e exercendo a gestão exclusiva da posse e também a posse exclusiva fática. Aí eu colocaria um ponto e criaria um parágrafo único. Parágrafo primeiro, parágrafo único. Pode ser um parágrafo único. Parágrafo único. Bota parágrafo único? Parágrafo único.
Certo. Tá bom. Podemos ir. Não tem. Tá. Aí, o que eu sugiro aqui? Olha só. Este instrumento particular possibilita a soma da posse de forma derivada em sua plenitude, conforme legislação brasileira e jurisprudência. Aí eu colocaria entre parênteses, acho que fica bom assim, uma sugestão. Enunciado 494, a gente falou do 492, agora é o 494, da 5ª Jornada de Direito Civil também. E artigo 1243 da Lei 10.406 10.406 de 2002, fecha parênteses, que autoriza a soma de posse. Vírgula, desde que as posses anteriores sejam igualmente contínuas e sucessivas, vírgula, além de, vírgula, necessariamente terem as mesmas características e cumprirem a sua função. Eu deixaria essa frase que o doutor colocou. Colocaria uma vírgula, ó, servindo desejar este instrumento como soma de tempo de posse para o cessionário. Perfeito. Perfeito. Aí vem a cláusula 4ª. Cedente possui imóvel de boa-fé, se amoldando nos termos previstos do 1201, sendo, portanto, cedida ao cessionário que ostenta a posse nos termos... Tá. Aí eu colocaria o quê? Eu colocaria também um título aí, da posse qualificada. Perfeito. A cedente possui imóvel de boa-fé que ostenta a posse nos mesmos termos. Ótimo, posse qualificada é isso, perfeito. Aí a cláusula 5ª. O presente instrumento não possui qualquer defeito no negócio jurídico, inexistindo qualquer eiva constante nos artigos. Vamos fazer assim, quer ver? Vamos colocar o título dessa cláusula 5ª da validade jurídica. Mas eu estou orgulhoso dos doutores, hein? Parabéns, viu? É o contrato mais difícil de ser elaborado. Os doutores elaboraram um contrato que custa de 10 até 20 mil reais, doutores. Parabéns, hein? Da validade jurídica. Olha que legal. Ó. O presente instrumento não possui qualquer defeito no negócio jurídico, vírgula, uma vez que para a compra e venda de posse ou imóveis irregulares,
não existe nenhum formalismo ou solenidade. Ponto final. Aí eu colocaria aqui na mesma linha o contrato atípico é permitido pela legislação brasileira e jurisprudência pacificada para todos os efeitos de direitos reais e obrigacional. Vírgula. Aí deixaria a sua frase porque ficou muito boa. Inexistindo qualquer EVA constante nos artigos tal. Perfeito. Ótimo. Agora vamos para a próxima. Cláusula 6ª. Que o presente é feito de forma irrevogável e irretratável, obrigando não só os contratantes, como também seus herdeiros ou sucessores a fazê-lo sempre bom, firme e valioso a todo tempo, podendo representá-lo junto às repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias, cartórios competentes e onde mais for necessário. Gostei. Você pode criar o título da plenitude da posse e da transmissão. Da plenitude da posse e transmissão. Cláusula 7ª. Em caso de falecimento excedente, fica acordado, tá acordando, né? Fica acordado, tem que tirar o N aqui, entre as partes, que todo e qualquer benefício oriundo desse fato transfere-se ao cessionário. Isso daí pode entrar como cláusula parágrafo único da cláusula anterior. Verdade. Porque tem conexão, né, com o parágrafo, ó. Nós vamos ter que criar mais uma cláusula aqui. Vamos criar mais essa cláusula para dar validade ao contrato, para a gente não ter o que falar, né? Perfeito. Lá tem água e luz ligada ao nome dela? Tem. Tem? Então dá para criar essa cláusula, informando que fica pactuado que será feita a transferência das contas de consumo, como energia e água, para o cessionário. Vamos criar mais uma. Vamos criar a 8ª agora. Acedente. Acedente. Promete. Auxiliar para fins de provas orais e documentais. Acedente promete auxiliar para fins de provas orais e documentais para regularização
registral e administrativa do objeto da presente seção com total boa-fé, vírgula, transparência e cooperação. Ponto final. Agora nós vamos criar uma cláusula, para não dar nulidade, nós vamos criar duas cláusulas. Vamos criar o foro de eleição e na outra cláusula vamos criar a rescisão, tá? Mesmo que a gente vai criar a rescisão sem multa, mas só para ter, para cumprir tabela. Tá, beleza. Então vamos lá, cláusula de foro, né? Fica, né, indicado, foro, pode até colocar um título também, do foro de eleição. Vou colocar aqui o título, então. Bota o foro da situação do imóvel? Pode, só para a gente cumprir tabela, né? Pode ser assim? Pode, ótimo. E agora vai colocar um título da rescisão, é isso? Isso, agora pode colocar da rescisão. E aí faz uma cláusula dizendo que não tem multa, Sim, ótimo. né? Só para a gente cumprir tabela. É melhor colocar em caso de manifestação de vontade? É melhor? Pode ser. Apesar que manifestação de vontade, a gente já colocou que era caráter irrevogável e retratável. É melhor, em caso uma das partes descumprir Isso. alguma das cláusulas contratuais, né? Em caso de uma das partes descumprir as cláusulas contratuais. Boa. Gostei, ótimo. Em caso de uma das partes descumprir as cláusulas contratuais desse contrato, será considerado rescindido. Perfeito. Agora, antes da cláusula oitava, tá vendo a cláusula oitava, antes do foro de eleição? Vamos criar mais uma cláusula, só por segurança também. Vamos, isso, depois é isso aí. Depois ela vira, a gente muda aqui. Pode falar. Vamos colocar um título nela também. Da ciência da irregularidade documental do imóvel. Perfeito. Aí nós podemos fazer assim, o pacto foi elaborado de forma consensual e totalmente de boa fé, vírgula, sendo certo que as partes estão cientes que o imóvel carece
de regularização registral e administrativa. Vamos fazer um parágrafo único ou parágrafo primeiro agora? Ciente o cessionário cedente que o imóvel deverá ser regularizado através de uso capião, vírgula, regularização fundiária e afins. Agora vamos criar o parágrafo segundo, tá? Perfeito. Pode fazer assim: a cessão, a posse de um bem imóvel, a posse de um bem imóvel tem reconhecimento de valor econômico e social para todas as questões possessórias, seja gratuita ou onerosa. Vamos fazer o parágrafo terceiro agora, tá? Perfeito. Parágrafo terceiro. A cessão gratuita é a transferência dos direitos possessórios a quem receba, vírgula, sem contrapartida financeira. Agora vamos criar mais uma, tá? Perfeito. A nossa próxima, então, é a quinta. Não, parágrafo... Parágrafo quarto, né? Isso, exatamente. Vamos fazer assim, ó. O cedente, pelo presente instrumento particular, vírgula, transferirá ao cessionário todos os direitos de posse decorrentes da propriedade, vírgula, podendo o cessionário o total usufruto do imóvel, vírgula, em especial o estabelecimento de moradia
direta, indireta e alternada. E inclusive para fins comerciais. Ótimo. Agora, vamos voltar aqui. Vamos ver. Perfeito, ficou bem completo, hein? Agora vamos... né? Bem completo. Agora vamos subir um pouquinho. Vamos subir um pouquinho, vamos lá. Não, só volta para as cláusulas primeiras ou Isso, pode voltar para as cláusulas primeiras. Pode voltar para a sétima, isso. Deixa eu ver, olha essa sétima aqui, ó. Fica pactuado entre as partes que será feita a transferência das contas de consumo de água e energia elétrica para o cessionário. Então aqui dá para a gente criar mais uma cláusula também. Vamos criar um parágrafo primeiro aqui. Tá, vamos lá. Para a gente proteger bem. Vamos fazer assim, ó. Então, parágrafo primeiro. O cessionário aceita o presente instrumento em seus expressos termos, vírgula, o cessionário aceita o presente instrumento em seus expressos termos, vírgula, e está ciente de que o presente instrumento talvez não poderá ser registrado no competente registro imobiliário. Então, o cessionário aceita o presente instrumento, vírgula, em seus expressos termos, vírgula, e está ciente de que o presente instrumento talvez não poderá ser registrado no competente registro imobiliário. Ponto. A gente já sabe disso, mas a gente está demonstrando boa fé no contrato. Perfeito. E até para balancear, porque a hora que ela for assinar, fala, poxa, eu sou responsável em ajudar eles a regularizar. E eles são responsáveis do quê? Não, você traz a contrapartida, entendeu? Não, ótimo, ótimo. Vamos criar mais uma? Vamos criar mais uma aqui. Mais uma. Parágrafo segundo, isso? Parágrafo segundo. Tem débito esse imóvel de IPTU, alguma coisa assim ou não? Não, não tem não. Não tem não. Então, vamos fazer isso aí para ficar mais robusto. Vamos fazer assim, ó. O cessionário fica responsável pelo pagamento, vírgula, quer sejam anteriores ou posteriores à data de assinatura deste instrumento, vírgula. De todos os impostos, vírgula, taxas e contribuições de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir sobre o referido, vírgula, ainda que lançados em nome do cedente. Vamos criar mais uma cláusula agora.
Vamos fazer assim, vamos fazer um parágrafo, fica bonito no parágrafo. Vamos fazer um parágrafo então, vamos fazer um parágrafo, fica legal. Esse próximo parágrafo nós vamos fazer o quê? Nós vamos dizer que, vamos lá, venha, próximo parágrafo. O presente instrumento tem sua validade, vírgula, eficácia e projeção como um justo título de boa-fé. Como um justo título de boa-fé. Perante terceiros e qualquer órgão do poder público. Vamos criar mais um parágrafo, tá? Perfeito. Mais um parágrafo. O cedente investe, no caso é A, né? Ela, né? É. Então, a cedente investe o cessionário nos poderes para requerer a transferência de qualquer tributo e ainda acompanhar as eventuais ações vírgula, notificações e inquéritos de que se façam necessária a apuração dos direitos ora cedidos, vírgula, inclusive requerimento ou ação a ser proposta pelo cessionário. Ponto final. Mais um parágrafo, tá? Ótimo. Os direitos de posse e as benfeitorias encontram-se completamente livres e desembaraçadas de quaisquer ônus. Livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, vírgula, gravames ou responsabilidade. Vírgula, até a presente data, ponto final. Ótimo, fechamos com chave de ouro, hein? Show. Agora, só para ficar o contrato perfeito de cessão de direitos processórios e afins, lá em cima, o que a gente pode fazer?
nós podemos criar antes do objeto do histórico da aquisição de direitos. Perfeito. Eu gosto muito de trabalhar com isso porque fica completíssimo, não tem o que falar. Vamos fazer? Vamos. O histórico. Histórico da aquisição de direitos. Do histórico, em caixa alta, né? Do histórico da aquisição de direitos. Antes do objeto. Vai ser a primeira cláusula, é a cláusula 1, na verdade. Sim. Depois a gente altera. Pode falar. Ó, o cedente tornou-se detentor da posse do imóvel descrito, vírgula, ora cedido ao cessionário, no caso ou não há, né, que é ela, a cedente tornou-se detentora, né, da posse do imóvel descrito, vírgula, ora cedido ao cessionário, vírgula, por cessão feita em favor dele. Ela recebeu esse imóvel, por que ela recebeu esse imóvel, vocês sabem? A título verbal, não foi nem feito contrato nem nada, entregaram a ela mesmo. Entendi. O imóvel, ela comprou o imóvel, mas foi... Verbal, né? Verbal. Então, vamos fazer isso mesmo. A cedente tornou-se detentora da posse do imóvel descrito, ora cedido ao cessionário, por cessão feita em favor dele. No caso dela, né? Por cessão em favor dela. Uhum. Há quanto tempo atrás? Vixe, tem mais de uns 40 anos. Pode colocar. Cessão feita em favor dela, vírgula, ora há mais de 40 anos. Aí dá para abrir um parágrafo agora. Parágrafo primeiro ou parágrafo único, né? Sim. Podemos escrever assim, quer ver? Considerando ser a cedente detentora da posse qualificada há mais de 40 anos, vírgula, inconteste da posse sobre o bem, declara de forma irretratável e unicamente possuir os direitos ora cedidos. Fechamos com chave de ouro, gente. Esse é o contrato de 10 mil reais, hein? 10 mil reais. Vocês acabaram de fazer um contrato de 10 mil reais. Ficou excelente, completíssimo. Pô, doutor. Não passa para ninguém não, viu? Se os colegas advogados aí do Rio... passa... Não, eu cobro 5 salários mínimos, viu? Isso aí, tá certo. Com certeza. Parabéns, viu? Fiquei orgulhoso. Parabéns mesmo. Eu posso interromper o compartilhamento? Pode, deixa eu remover aqui, ó. Voltei. Pronto. Deixa eu voltar aqui também. Ô, doutor, eu vou aproveitar para passar a palavra para o Adriano tirar umas dúvidas rápidas, porque eu sei que o tempo avançou, mas eu quero te agradecer muito pela ajuda agora no instrumento. Foi maravilhoso, completíssimo. E, gente, desculpa aí, viu? Mas eu quis brindar para vocês fazerem o contrato de excelência. Então, peço perdão, mas é carinho, viu? É respeito. Não, eu sei. A parte de assinatura, o procurador pode assinar normal no lugar da cedente, porque não tem nenhum tipo de... Ele vai assinar no lugar do excedente, não é isso? É isso mesmo.
Procurador, então, não tem problema. Tá. Aí, doutor, rapidinho ele vai lhe passar esses pontos. Então, doutor, a gente está com um inventário em curso, né, não nosso, né, que a gente colocou a defesa. E eu queria saber do senhor se seu escritório aí, o senhor pode pegar o tipo de defesa dentro do inventário que foi feito através de... Então, deixa eu explicar então, que é para o doutor entender. Eu não sei se... É claro que o doutor não vai se recordar exatamente, porque são muitos casos. Mas o nosso caso em específico, o Adriano tinha sido passado para ele uns imóveis anteriormente, tinha passado em nome da amizade que ele tinha com a antiga proprietária. Só que essa antiga proprietária, antes do próprio filho falecer, ela tinha feito a doação registral, tudo certinho, para o filho dela. O filho faleceu antes dela, ela veio a falecer posteriormente e tinha sobrado ainda um único herdeiro, que era o neto. Só que esse neto também veio a falecer. E tanto ela quanto o neto passaram os imóveis para o Adriano, porque eles não tinham o menor interesse em continuar com os imóveis. Para eles só estavam gerando dor de cabeça, aquilo não era a fonte de renda deles, enfim. Só que nada foi documentado. A gente veio, com o passar do tempo, com as orientações do doutor, a gente abriu a usucapião, promovemos os instrumentos de soma de posse e a gente está levando a usucapião normal. Só que uma herdeira distante, que viria a ser tia desse neto, que faleceu por último, ela entrou com o inventário. E a gente sabe que ela tem a vocação hereditária, obviamente. Só que nesse inventário que eles entraram, como eles estão nesse limbo, eles não têm nem a propriedade, nem têm a posse, eles incluíram um pedido de reintegração de posse dentro do inventário. É aí onde a gente parou. A gente fez uma defesa, a gente até tinha mostrado para o doutor tinha aprovado até a nossa linha defensiva, só que, como eu venho conversando com o Adriano, a minha atuação ela é basicamente nas ações de direito imobiliário. As ações voltadas a direito sucessório eu prefiro não pegar, por não ser uma área de expertise minha, e eu também não tenho entrado a estudar essa área. E aí a pergunta da Adriana é nesse sentido, se a gente poderia encaminhar esses autos para o doutor avaliar, ver se o escritório do doutor faria o patrocínio ou não desse inventário. Basicamente isso. Entendi. Eu agradeço o convite, sim. Eu atuo no Brasil, estou como advogado, amo muito o que eu faço, os doutores sabem disso, posso atuar e posso atuar também por fora. Caso os doutores queiram usar como objeto de estudo, eu dou um reforço por fora, marco uma mentoria, a gente desenvolve a peça, saiu um despacho confuso, alguma coisa, a gente marca uma outra mentoria, eu consigo ajudar muito bem. Eu preferiria ajudar dessa forma porque os doutores conseguem usar como objeto de estudo. E aí eu acabo ajudando muito com o trabalho intelectual e ao mesmo tempo eu não deixo os doutores trabalhar com o lado emocional, ou pelo menos deixar o lado emocional atrapalhar, né, por ser causa própria, de parente, conhecido. Então eu posso ajudar sim também, viu? Olá pessoal, tudo bem? Então para a gente tomar decisão entre um ou outro, existe algum canal, caso a gente decida para ver se o doutor patrocinaria ou não a causa? Claro, manda no WhatsApp do escritório que vocês já têm, a Maria me avisa, e aí qualquer coisa eu toco com vocês como mentor ou como advogado, que for bom para vocês, tá bom? Tá ótimo. Já dá para mostrar ele compartilhado, pelo menos para ele ver a frente do acesso dele de inventário? Mas aí eu acho que... Pode mandar, manda no WhatsApp também, tá bom? Manda sim. Né? Parabéns porque a gente já está lá dentro da defesa. Eu ajudo vocês sim. De um jeito ou de outro eu ajudo vocês, tá bom? Pensem direitinho. É que a gente acabou já entrando com a defesa para não correr nenhum risco de liminar ser deferida. Entendi. A gente sabe que seria complicado ser deferido, mas quem sabe, né? O juiz faz uma decisão teratológica, a gente dá a ver na vez. Então, a gente decidiu fazer logo uma defesa da liminar, mesmo que previamente, porque qualquer coisa a gente já grava de uma vez. E me fala uma coisa, vocês pediram, o inventariante já foi nomeado? Já foi nomeado. Vocês pediram a exoneração dele? Não, a gente não pediu exoneração porque ele acabou de apresentar as primeiras declarações e no bojo das primeiras declarações é que apresentou esse pedido de liminar de possessória. Entendi.
faz isso, manda para mim, eu dou uma olhadinha assim, tá bom? Perfeito. Tchau, gente, fiquem com Deus, tá? Muito feliz de falar com vocês e ver que vocês estão bem. Cada vez melhor. Obrigado, doutor. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Obrigado a vocês.